Pois bem, seja bem-vinda, Daniele, boa tarde, e os demais. Hoje eu vou falar de um assunto que eu particularmente gosto muito. Qual o assunto que a gente não gosta, né? Todos a gente gosta, mas é um assunto muito interessante, é o estudo da tutela e da curatela, porque este assunto, meus amigos e minhas amigas, ele já está atrelado à chamada regra do direito convivencial e, precisamente, do direito assistencial. Na verdade, a tutela e curatela está mais atrelada ao direito assistencialista, né? Porque a tutela e a curatela, ela tem a preocupação única e exclusiva de direcionar, de produzir alguns efeitos civis, precisamente efeitos esses voltados para a regra da proteção da ordem patrimonial, tá? Então, diferentemente da guarda e da adoção, que lá nós temos também um aparato direcionado para análise subjetiva, a tutela e a curatela, elas já estão mais atreladas para esta preocupação de ordem econômica, assistencialista, patrimonial. Tá? A natureza, indubitavelmente, parte dessa iniciativa direciona-se para essa vertente. Tá? Até mesmo aqui no material dos senhores, que vocês estão aí com o roteiro, né? O interesse dos legitimados é precisamente voltado para os incapazes. Tá? Tanto a tutela quanto a curatela, dentro dessa regra do assistencialismo, ela está voltada única e exclusivamente para voltar para a proteção, para a garantia em prol dos interesses desses incapazes. Quando eu me refiro a incapazes, meus amigos e minhas amigas, por favor, vocês que estão anotando aí, que estão ouvindo e me vendo e anotando, a gente não pode somente direcionar para aquela velha regra dos absolutamente ou dos relativamente incapazes, que soa logo de imediato na nossa mente, né? O senhor falou incapazes, né? A gente já pensa logo nesse sentido, mas não necessariamente. Podemos também atrelar para situações dos maiores, né? Das pessoas que, de repente, estão com alguma deficiência, tá? Mas que, mesmo assim, poderão precisar do auxílio de um determinado profissional que vai ser nomeado pela justiça competente. No caso dos maiores, precisamente, nós vamos ter a figura dos curadores, né? Que vai fazer parte de todo esse circuito de proteção do assistencialismo. Já uma grande diferença da tutela e da curatela, né? Porque a tutela, esses incapazes estão na condição de menores, né? Ao passo que a curatela volta-se para os maiores. De uma certa forma ou de outra, eu vou precisar do aparelhamento, do gerenciamento do estado jurisdicional para que venha a ser nomeado futuramente, tá? Dentro desse sentido, aqui no material que eu preparei para vocês, que eu também estou me embasando, né? Nós não devemos deixar de nunca esquecer. A tutela e a curatela precisam de uma formalização de um dever jurídico de garantia de proteção. Esse dever jurídico que deverá ser direcionado, gerenciado, administrado perante o próprio Estado jurisdicional. São os legitimados, professor? Sim. Quem é que vai garantir esse dever de proteção? É o próprio Estado jurisdicional, né? Na presença da figura do Estado juiz. Temos também a figura dos parentes, né? Dos próprios sucessores, que vão fazer parte desse circuito, relação de parentesco. E também da sociedade como um todo. Cada um ali vai exercer uma função específica, que todos vão fazer parte desse universo, dentro do circuito do direito assistencial, né? Para título exemplificativo, meus amigos e minhas amigas, né, o Estado jurisdicional, ele visa fortalecer, visa garantir o quê? A jurisdição como um todo, né? Essa tutela jurisdicional. Porque a tutela e a curatela, obrigatoriamente, você tem que inaugurar o devido processo legal. Tá? Então, nesse aspecto, nesse sentido, você precisa invocar a tutela, você precisa buscar uma resposta
perante a justiça, né? Perante o judiciário. Tá? Por outro lado, a sociedade, ela é a legitimada para pleitear essa tutela jurisdicional e, ao mesmo tempo, fiscalizar. Quer seja o trabalho dos tutores, quer seja o trabalho dos curadores, a sociedade vai estar atuante nesse aspecto. Né? Ela vai estar em sintonia, ela vai fiscalizar todo o trabalho desses determinados indivíduos, tutores ou curadores. Tá? E os parentes são as peças essenciais, né? Os parentes diretamente vão estar interagindo com o trabalho desses determinados tutores ou curadores. Então, todos esses membros, o Estado jurisdicional, a sociedade civil e os parentes, né, os legitimados, todos eles vão ter esta finalização, vão fazer parte desse universo do direito assistencial, tanto da tutela quanto da curatela, que a diferença essencial é justamente a faixas etárias, né? Mas a similitude é visar a garantia de proteção ao assistencialismo material, né? A proteção dos bens de natureza econômica, quer seja dos tutelados, quer seja dos curatelados. É o que se propõe justamente esse instituto. Tá? Hoje, meus amigos e minhas amigas, nós vamos iniciar pela tutela. Tá? Não tem muita diferença entre os institutos, tá, meus amigos? Eles se assemelham em vários aspectos. A grande diferença, como acabamos de verificar já de imediato, dentro desse contexto, precisamente é com relação aos trâmites das faixas etárias. Mas, de uma certa forma, uma regra que se aplica para um instituto também serve de subsídio para outro. Existe até uma redação legal que informa justamente esse argumento que eu estou dizendo, né? Que se adequa, por exemplo, à curatela, também serve para a tutela e vice-versa, tá? Mas hoje, precisamente, eu quero iniciar pela tutela, né? A tutela, a sua principal finalidade, como a gente não pode esquecer, né? Como eu coloquei justamente aqui no material, você deve visar a garantia de proteção dos bens patrimoniais em prol do interesse daqueles menores. É uma grande diferença já para a guarda, né? Porque a guarda é mais genérica. A guarda, você vai buscar essa custódia em todos os sentidos, em toda essa universalidade, principalmente a chamada garantia da afetividade, né? A guarda, você priva por essa proteção que você envolve não só o aspecto patrimonial, mas também o aspecto emocional, o afetivo, a solidariedade como um todo. Mas a tutela, gente, tutelar é você dar uma proteção para algo, para alguma coisa, né? Do latim. Precisamente para a tutela, o seu principal objetivo, a sua principal finalidade, é justamente essa, de você resguardar essa proteção patrimonial desses bens em prol, obviamente, dos interesses desses menores, desses tutelados. Tá? Lembra-te, tutela, eu estou voltado para interagir aos interesses dos menores. Né? Em contrapartida, a curatela, que mais tarde nós vamos comentar em outro momento, eu estou voltado para o interesse dos maiores, mas que estão com alguma incapacidade. Tá? Então, aqui, para os menores, visando formalizar o sustento econômico patrimonial, eu vou ter que exercer essa tutela. Tá? Agora, aqui no material, não vão se esquecer de anotar depois os dispositivos que eu vou mencionar. Tá? Para quem chegou depois, eu preciso que vocês estejam com a legislação aí a postos, né, que nós vamos usar um pouquinho hoje. Tá? Aqui na redação do artigo 28 do ECA, do Estatuto da Criança, tá? Essa proposta do ECA para a tutela é a mesma que se assemelha, incrível que pareça, para a guarda e também para a adoção, tá? Ah, pessoal, gostaria de anotar, não tem problema, tá? A proposta, no caso da tutela, é você garantir também a sacramentação, o reconhecimento de uma família substituta, que leva muitas das vezes alguém a buscar uma tutela, gente. Não é somente a questão patrimonial, é porque, chega mais aqui, os genitores, os pais biológicos daquele pretenso tutelado, em alguns casos, amigos e amigas, esses genitores, de repente, podem já ter perdido ou estão prestes a perder a qualquer momento o seu exercício do seu poder familiar.
várias situações que levam nesse sentido, né? Que nós já até estudamos isso no passado, que leva a uma perda do exercício do poder familiar. Principalmente a questão dos maus tratos, né, gente? Do abandono, da falta da afetividade, da uma eventual alienação parental. Meu povo, minha pova, já dizia o velho ditado popular, são fatores que, uma vez constatados, ratificados e comprovados perante a via judicial competente, resultado, gente, esse exercício desse poder familiar pode tranquilamente decair a qualquer momento. E é claro que vocês devem estar se perguntando, e o menor, né? Ele não pode ficar sem nenhuma proteção de garantia. E se esse menor, de repente, tiver a seu dispor uma proteção também patrimonial? No caso, não estou falando somente de um bem previamente ali formalizado, solidificado, aparentado, mas também os alimentos, né, gente? Os alimentos de natureza sui generis, né, uma palavra genérica, não estou falando só para bens consumíveis, mas bens durados, não durados, é um universo. Quem que deve garantir isso? É óbvio que entra em cena a figura do tutor, né? O tutor, ele vai ter esse respaldo, né? É o legitimado que vai tomar a frente para formalizar essa prestação de sobrevivência de natureza econômica, patrimonial, material, em prol do interesse desses determinados menores, que infelizmente não obtiveram mais o exercício da proteção dos seus genitores naturais. Dentre as regras gerais, que possibilitou essa perda, principalmente a perda do exercício do poder familiar. E aí entra o papel do tutor, de formalizar essa proteção, esse resguardo, essa garantia em prol do interesse desses menores. Então, o ECA, ele também se assemelha, né? Ele traz essa justificativa dentro de uma família substituta, né? Adentrará nessa família esse indivíduo que vai assumir essa condição, no caso, propriamente dito, da tutela. Tá? Então, aí, não deixa de não ser uma similitude comparado a uma adoção, comparado a uma guarda, muito embora exista essas grandes diferenças. A guarda avança para uma afetividade, uma custódia nesse aspecto, sem haver a necessidade, indubitavelmente, de quebrar o vínculo com a família pretérita, né? Já estudamos isso. A adoção avança ainda mais, porque além de você ter à sua disposição uma família substituta, você também vai quebrar aquele vínculo com a família pretérita biológica anterior. Só que a tutela é mais restrita. A tutela é uma garantia de resguardo de proteção do aparelhamento, precisamente dos menores, de natureza patrimonial, de natureza econômica, de natureza alimentar. Então, cada instituto desse vai ter um papel específico. E todos formalizados com base na regra do estatuto. Que ali também você está lavrando o reconhecimento da família substituta. Então, é só para deixar bem claro que normalmente os alunos me perguntam, professor, mas a verdadeira finalidade da tutela, ela é o aparelhamento da proteção material. Professor, anote, não tem problema. Tá? Você, com a tutela, você vai ter esse resguardo, né, de proteção, desse aparelhamento. Tá? Eu olhando aqui para o material, e os sujeitos da tutela, né, gente? Os sujeitos da tutela, como está aqui dizendo. Muito simples, simplório. Nós temos dois sujeitos. O tutor, que no caso, regra geral, daqui a pouco eu vou dizer quem é que vai estar nessa condição, mas já adiantando aqui, já que nós já estamos nesse barco, pode ser um parente ou não, pode ser até um terceiro, tá? E de outro lado nós temos o tutelado, que é aquele menor que se encontra na condição de incapacidade. Tá? Regra geral. Daqui a pouco eu falo as exceções. Agora, curioso é vocês não esquecerem o seguinte, como já falei para a turma anterior, falando agora para vocês. É possível também, meus amigos e minhas amigas, haver, de repente, a intromissão de mais de um tutor atuando ao mesmo tempo no exercício de uma específica tutela. Parece curioso, mas isso é interessante. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, o Marcos. Professor, eu sou tutelado do fulano e do Beltrano. É possível haver uma tutela coletiva? São situações excepcionais. E o que leva, muitas das vezes, a uma concomitância de tutelagens? A resposta também é muito óbvia.
vai depender da complexidade daquele aparelhamento patrimonial que ali existe em prol do interesse desse determinado tutor. Resumo da ópera: quanto mais complexo for esse patrimônio, quanto mais complexo for a administração e gerenciamento desse determinado acervo, dessa oferta de alimentos, é óbvio, né, queridos, que pode ser que vai existir a intromissão de uma tutela conjunta. Diga-se de passagem, não é muito raro a gente ver isso, mas pode, de repente, acontecer, tá? Agora, tem outro detalhe, meninos e meninas. Se, de repente, alguém já ocorrer a seguinte situação, já houver impetrado um comunicado por a via judicial competente solicitando a sua intromissão no exercício de uma tutela, e de repente alguém também, um outro parente, queira protocolar um pedido de formalização perante a via judicial competente, resumo da ópera, né? Nós vamos ter 2 pedidos de solicitação de nomeação de um futuro tutor. Vamos imaginar a Ana e o Saulo são os pretensos solicitantes para exercer uma tutela do Marcos, na condição de menor futuro tutelado. E aí, professor, nós temos 2 pedidos ao mesmo tempo, tanto da Ana quanto do Saulo. Eles estão querendo se habilitar, contratar os seus advogados e aí querem buscar o aparelhamento do deferimento da justiça. A regra é muito simples, né, gente? Normalmente, o judiciário, até isso é uma regra do CPC, me perdoe que de cabeça eu não me lembro qual é o artigo, são tantos, né? Mas lá tem um artigo específico que é muito clássico. Nós vamos ter que levar em consideração a competência, né, por aquele primeiro pedido pela qual foi protocolado. Eu acho que a competência por prevenção, né? Aquele que vai analisar por primeiro, né? O juízo que vai formalizar o comunicado por primeiro. Tá? Então, a ordem de preferência de nomeação, anota, criatura, não me olha só, eu quero que tu anote. A ordem de preferência de nomeação de um tutor, gente, levar-se-á em consideração aquele, obviamente, comunicado que por primeiro solicitou a sua intromissão no exercício de uma tutela, que solicitou, obviamente, a sua habilitação no processo, tá? Então, vamos imaginar que a Ana, com seu advogado, já havia protocolado previamente, comparado ao Saulo, tá? Com seu também advogado. São parentes, né, daquele tutelado Marcos. E, de repente, os pais biológicos do Marcos não têm mais condições de exercer o poder familiar e vão precisar da figura de um tutor. E aí tem os 2 pedidos. E é claro que, regra do processo, né, havendo a intromissão de uma concomitância de comunicados distintos, de solicitação de exercício de tutelas, levar-se-á em consideração, como já havia mencionado, aquele que por primeiro, assim, proferiu, né, quem se introduziu lá perante a via judiciária competente. Tá? Então, a justiça considera aquele primeiro tutor que protocolou o seu comunicado, né? Agora, isso aí é uma regra, né, gente? É claro que vocês devem estar se perguntando sempre. O juiz ele vai analisar todos os pedidos. Regra geral, considerar-se-á o fator cronológico, né, da data do protocolo. Mas é óbvio que o Ministério Público está o quê? Fiscalizando. Ele vai realmente querer saber de antemão se aquele primeiro tutor pela qual protocolou o seu pedido se está realmente apto o suficiente para o exercício de uma tutela, né? No caso, precisamente aqui da Ana, tá? Porque pode levar a crer que não necessariamente. Mesmo que tenha protocolado, mas pode ser que ali exista eventuais irregularidades que foram constatadas. E aí quebra-se uma exceção, né? Mesmo que tenha protocolado previamente, mas eu vou otorgar a tutela em prol do interesse do salvo. Mesmo que tenha protocolado posteriormente, mas no momento de sopesar, de verificar quem é que realmente está apto ao exercício da tutela, pode ser que o juízo competente venha deferir para a segunda opção, para o segundo pedido. Vocês estão me fazendo entender? A gente está levando em consideração uma regra geral pela prevenção. Quem protocolou, havendo uma solicitação, né, de uma concomitância de comunicados para a tutela.
Considera-se primeiro comunicado, regra geral, aquele primeiro tutor pela qual assim solicitou. Mas, como toda regra, tem exceção. Todos os casos deverão ser analisados pela Justiça. Isso é bom deixar bem claro. Tá? Então, isso eu queria deixar bem claro aqui para vocês, dentro da regra dos sujeitos e a solicitação perante o judiciário. Tá? Torna-se perfeitamente possível que a Justiça tenha competência para analisar todos os pedidos, mesmo aquele que, porventura, tenha por primeiro protocolado, até aquele que posteriormente protocolou. De uma certa forma ou de outra, a Justiça tem que verificar as documentações plausíveis, todo o procedimento, para que assim venha a deferir. Tá? Por outro lado, eu olhando aqui também o material, que eu adoro colar, em prol de vocês, nós temos também as chamadas modalidades da tutela. E só uma pergunta, eu não me lembro, eu acho que eu coloquei aí no material de vocês essas modalidades, né? Me confirme aí, por favor, porque teve um erro de digitação em uma outra turma, tá? Aí eu pedi para eles colocarem o item modalidade. Me confirme, por favor, se no roteiro da turma 6TD está escrito modalidades da tutela, só para confirmar, tá? Porque realmente numa outra turma não estava. Aí eu pedi para colocar esse link, tá? Me confirme aí, por favor, que realmente não tem problema, tá? Essas modalidades, não tá? Não, né? Então anotem aí, tá? Coloquem aí, por favor, meninos e meninas, modalidades da tutela. É uma regra, é porque realmente foi uma erro de digitação, me perdoe, mas vocês não são bobos, vocês já anotaram aí, tá? Essas modalidades são 3, tá, gente? Já que vocês não são bobos, já estão anotando, são 3. Regra exemplificativa, tá? Me desculpem, porque teve um erro de digitação, mas vocês já estão anotando. Nós temos as chamadas modalidades regra exemplificativa, a doutrinária, e a lei também está ratificando, tá? Nós temos a chamada modalidade testamentária, modalidade legítima e a modalidade dativa, tá? Anotem, por favor. Peço licença para que vocês anotem essas modalidades. Foi um erro de digitação, então teve uma outra turma que está igual a vocês, tá? Mas vocês já estão anotando. Professor, vamos lá, vamos comentar de uma delas, cada uma delas. Vamos começar pela modalidade testamentária. Tá? Etimologicamente falando, testamentária já dá para a gente ter uma noção. Professor, é aquela modalidade que vai usar o testamento? É nesse sentido. Ou seja, a primeira coisa que vocês não devem esquecer: os pais biológicos, os responsáveis legais, eles têm que estar em sintonia. Tem que haver uma coletividade. Eles têm que estar em acordo para que venha subsidiar de um testamento. E nesse testamento vai ter a competência de já ali mesmo indicar o futuro tutor daquele seu determinado filho biológico, que futuramente será um pretenso tutelado. Então, muito simples de entender. Eu, obviamente, fui nomeado como tutor do fulano de tal, mas eu fui nomeado por via testamento. Em vida, os pais, obviamente, formalizaram um testamento com esse intuito de me nomear tutor do fulano de tal, filho biológico, né? Claro que o testamento um dia vai ser lido, vai ser cumprido, e eu vou estar apto o suficiente para exercer meu munus público, a minha responsabilização perante o Estado, tá? Não esqueçam de antemão, não é só por via testamento que eu posso fazer isso. Tem um artigo aí, gente, anotem aí, já que peço desculpa a vocês, mas tem um artigo que eu gostaria também que vocês anotassem, que essa regra está lá. Depois vocês leiam, tá? Que é o parágrafo único do artigo 1729. Parágrafo único do artigo 1729. Lá, indubitavelmente, depois vocês vão ler com calma, essa modalidade é perfeitamente possível. A lei, ela até avança, é perfeitamente também possível você formalizar por codicilo, você também formalizar por legados.
parágrafo único ele fala qualquer outro ato autêntico. Esse qualquer outro ato autêntico, a gente remete para a regra do codicilo e para a regra do legado. Não se preocupe que isso daí, logo, no próximo semestre, eu prometo que eu vou explicar isso para vocês. Mas o que eu quero te dizer, já de hoje, é que é possível querer nomear um tutor, professor, utilizando de um testamento, tá? Ou seja, tem que haver uma liberalidade dos responsáveis legais, dos representantes, né, dos genitores, com esse intuito. Não pode haver discordância, tá? Indubitavelmente tem que haver esse consenso. E uma outra informação importante, tá, meus queridos e minhas queridas? Os genitores precisam também estar com o exercício do seu poder familiar totalmente validado. Tem que estar válido, tem que estar reconhecido, não pode haver nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de irregularidade. Me fiz entender? Então, na época que eu vou formalizar meu testamento, eu preciso estar em dias com meu papel de genitor e a fulana com papel de genitora. Ambos têm que formalizar o exercício do seu poder familiar, tem que estar em dias, tá? Não pode haver nenhuma situação de irregularidade, tá? Isso daí também depois vocês levem em consideração, até eu vi aqui no meu material, a redação do artigo 1730, tá? Anotem aí também, depois do dever de casa de hoje à noite, né? Ah, professor, eu queria assistir a novela. Não, tu vais ler esses artigos, tu vais estudar esses artigos, tá? Nada de ver novela, nada de ver YouTube, não. Você vai estudar. E esse artigo 1730, ele também informa isso, tá? Muito simples, eu preciso estar na época da formalização do testamento, eu preciso, inevitavelmente, ratificar o exercício do meu poder familiar, para que esse testamento depois não venha a ser declarado nulo, né? Venha a ser descaracterizado futuramente, venha a ser, né? Não venha a ser ratificado pela justiça, tá? Então, a tutela testamentária, ela assume esse compromisso, tá? Por outro lado, eu olhando aqui no meu material, nós temos a outra modalidade, é a tutela legítima. Caso os representantes legais, caso os genitores, não resolvam, obviamente, formalizar testamento, até porque isso não é muito prático aqui no Brasil, né? Nós temos ainda um pouquinho de receio em alguns casos, até porque é um procedimento não muito barato, né? Mas a legítima também é muito utilizada, a tutela legítima. O que é a tutela legítima? Legítima, eu vou buscar o reconhecimento de uma norma. A norma que, por sua vez, vai reconhecer quais serão os parentes que vão estar aptos o suficiente para formalizar o exercício da sua tutela. Portanto, falando de uma forma mais simplória possível para vocês, mais simples possível, tutela legítima é aquela tutela que reconhece na figura de alguns parentes, obviamente, a legitimidade, a competência para exercer uma tutela. Tá? Os parentes, obviamente, dos representantes legais, né? Os parentes daqueles tutelados futuros. Quem são esses parentes, professor? Eles estão prescritos onde? Aí eu vou te ajudar, né? Vou até olhar aqui no meu material. Eles estão prescritos aqui na redação do artigo 1731. Anota também aí, tá? Outro dever de casa para você ler mais tarde. Novamente, a gente inicia pelos ascendentes, né? Os progenitores, os avós, sempre levando em consideração que os mais próximos preferem os mais remotos, né? Ah, professor, mas eu não tenho mais ascendentes, né? Aí eu vou agora partir para um outro parente, qualquer colateral até terceiro grau, né? Interessante, para a tutela, a gente considera os aptos ao exercício dessa tutela, os colaterais até terceiro grau. Considerando, a lei até direciona aí, depois vocês vão ver, ela usa até uma nomenclatura do Código 16. Os mais velhos são mais preteridos em compensação, em comparação, melhor dizendo, com os mais novos. Tá? Os mais experientes são mais preteridos em comparação com os mais, né, tenros, né? Os mais novinhos, os inexperientes, podemos dizer assim. Tá? Então, a legítima
eu considero, né, conforme justamente aqui esses parentes consanguíneos, né, como eu coloco justamente aqui, esses parentes consanguíneos dos tutelados ou dos foratelados, do menor, né? Um aluno me perguntou, professor, esses parentes são de quem? Claro, né, dos tutelados, tá? Os ascendentes, né? Aí a gente vai considerar os mais próximos, os mais remotos, aí vem os colaterais até terceiro grau, tranquilo, é perfeitamente possível, caso não exista nenhum testamento, tá? Não sendo legítima e não sendo por testamento, a gente vai usar a chamada dativa, a tutela dativa, que é a outra modalidade. Vocês já ouviram falar em termo dativo, né? Dativo é um exercício de um ato específico, nomeado para aquele ato, em cumprimento de uma obrigação X. O que é uma tutela dativa, gente? É quando você não estiver enquadrado nem na legítima e nem na testamentária, a justiça ela vai buscar o auxílio de uma terceira pessoa, de um terceiro, normalmente um profissional gabaritado, né? Um bacharel em direito, normalmente um psicólogo, enfim, qualquer profissional, qualquer indivíduo que já tenha uma certa experiência no exercício de uma tutela. Diga-se de passagem, normalmente a Secretaria das Varas Competentes tem até registros de tutores dativos que, por sua vez, já exerceram seus atos em alguns feitos no passado, anteriormente. Obviamente, se esses indivíduos atualmente não estiverem exercendo nenhuma outra tutela, não estiverem ocupados para uma outra tutela, eles poderão ser convocados pelo judiciário, tá? Eles vão ser chamados para exercer essa nova tutela em virtude de não ser possível nomear nenhum legítimo tutor, né? E também não existir nenhum testamento. Não sendo nem legítima e não sendo nem testamentária, a gente vai para uma exceção, que no caso é a chamada tutela dativa, tá? Só que eu quero te chamar a atenção, no bom sentido da palavra, com outro detalhe. Normalmente, a tutela dativa, que você já entendeu, não é só para preencher uma omissão de uma legítima ou uma testamentária, mas também pode acontecer naquelas situações, gente, por exemplo, alguém que já está na condição de tutor, mas que daqui a pouco pode ser exonerado disso, mas que daqui a pouco poderá ser substituído. Então, naquelas situações excepcionais de desistência, de remoção, tá, de substituição, aí o juiz competente pode se subsidiar da chamada tutela dativa. Já sei a resposta, né? Diante de uma omissão, caso não seja possível realizar nem a legítima e nem a testamentária, aí a gente vai subsidiar da figura de um tutor perante um terceiro, tá? Então, uma vez caiu até numa OAB, uma discussão, a tutela dativa, ela também pode ser solicitada. Aí tinha uma opção lá. Nessa situação, diante de uma omissão, diante de uma remoção, diante de uma desistência, de alguém que já está na condição de tutor, tá? Mas se de repente vier até passar por alguma dessas circunstâncias, a justiça poderá se subsidiar da figura da chamada tutela dativa. O professor Arista, a qualquer momento, ele poderá ser substituído, né? Removido da tutela. Então, já que eu estou observando, o juiz competente está analisando que não existe nenhum testamento e nenhum outro parente que esteja apto a exercer essa tutela, aí eu vou ter que me buscar, me subsidiar da chamada tutela dativa, tá? Então, isso é perfeitamente possível, né? Muitas das vezes são situações excepcionais que levam o judiciário a buscar o perfil de um profissional competente, que já tem uma certa sintonia, uma experiência em outras tutelas anteriores, para que ele também venha assumir esse mumus público, essa responsabilização, venha prestar o seu compromisso, tá? Aqui no material, eu estou observando aqui, na redação, acho que até coloquei, por favor, não esqueçam, só tem uma observação. Existe uma grande diferença entre a chamada tutela por
exoneração e a chamada tutela por escusa. Eu acho que vocês estão anotando, né? O professor ainda não anotei, então anote. Existe uma grande diferença, tá, gente? Entre pedidos de exoneração e sede de tutela versus pedido de escusas em certos de tutela, em sede de tutela, tá? Qual é a grande diferença? Exoneração, iniciando por ela. Por que isso vai acontecer? A exoneração de uma tutela, aí já me cheira situações de ilicitude. Um tutor, ele será exonerado pelo simples fato de ele ter cometido alguma irregularidade durante o seu exercício da sua tutela. Alguma situação de vício do negócio jurídico, de meramente, na maioria dos casos, até fraudes, né? Deixou principalmente de prestar o seu compromisso na prestação de contas, subsidiou ali de um enriquecimento ilícito com relação àquele patrimônio do tutelado, deixou de ofertar aqueles alimentos que deveria, acabou desviando aquele recurso para satisfazer o interesse próprio e não daquele tutelado. Meu povo, minha pova, existem algumas situações que podem levar a uma exoneração de um determinado tutor. Eu que sou muito amigo de vocês, gosto de vocês vão anotar aí a redação do artigo, que ali depois vocês vão ler com calma, né? Que vai nos direcionar aquelas situações de exoneração de uma tutelagem ou de um pedido de tutela de exoneração. Artigo 1735, tá? Por favor. Quando eu mencionar, eu não, né? A legislação está mencionando exoneração, é porque, indubitavelmente, o tutor, infelizmente, ele cometeu algum ato ilícito, tá? Alguma atipicidade. E é claro que ele deverá depois ser responsabilizado por essa atitude errônea que ele veio a cometer, irregular, ilícita, tá? A exoneração, que como eu coloquei aqui, contraria os bons costumes, né? É um caráter ilícito, difere da escusa. O que é uma tutela por escusa? O que é escusar alguém? Escusa é porque eu quero pedir uma desistência. Eu quero pedir uma dispensa do exercício da minha tutela. Eu não tenho mais interesse em gerenciar esse ato. Eu quero me retirar desse munus público, dessa responsabilização, desse ônus. Detalhe, a escusa, meu povo, ela é legítima. Ela não contraria os bons costumes, diferentemente da exoneração, né? A tutela por escusa, ela é perfeitamente amparada pela norma. Ela é perfeitamente formalizada e, se for o caso, até ratificada com bom êxito. Tá? É isso que eu quero deixar para vocês. A situação de escusa, que também estão prescritas, deixa eu ver se eu coloquei. Elas também estão prescritas aqui na redação do artigo 1736. Mais outro artigo para vocês, né? É perfeitamente possível, é uma regra exemplificativa. Chama até a atenção, depois que vocês lerem com calma, o artigo 1736, que são a situação de escusa, que o próprio tutor ele vai pedir a sua desistência, a sua retirada. Por quê? O que leva a isso? Muitas das vezes são situações atípicas, excepcionais também. Ou porque, de repente, ele atualmente está exercendo o poder familiar, ele tem filhos, precisa garantir a sua proteção, a sua custódia. Ele não pode estar no momento dando continuidade ao exercício de uma tutela, de repente ele até iniciou. Mas já que ele também tem uma família, né, dá direito a ele também não deixar de não ter a sua família biológica, mas agora, professor, ele também tem outros filhos a cuidar, né? Então ele tem outros compromissos. Ele pode solicitar, uma vez comprovando, né, ele pode solicitar no momento a sua retirada, a sua desistência da tutela que ele está exercendo atualmente. Aí tem outros dispositivos aí que depois vocês vão ler, né? A questão das mulheres casadas, né? Eu posso também, se eu estiver prestando algum serviço militar, tá? Então são situações ali que é perfeitamente possível, tá, meus amigos? Que eu vá solicitar perante a via judicial competente e aí, indubitavelmente, o juiz, ao analisar
juiz ele pode tranquilamente deferir, né, esse pedido de escusa desses tutores. É uma regra perfeitamente aplicável. Então, a escusa, ela difere justamente do quê? Ela difere da exoneração. A escusa, ela é legítima, ela é legal, ela indubitavelmente não contraria a norma. Já a exoneração, não. Ela é completamente ilegal. São situações ilícitas e irregulares, tá? É só para deixar bem claro para vocês que muitas das vezes as pessoas até confundem, mas a regra ali é muito simples, né? Nas situações que eu posso pedir a minha retirada, a minha desistência da tutela, porque eu preciso comprovar os compromissos que atualmente eu venho exercendo. Tá? E aí o juiz ele pode, uma vez analisando, deferir em prol do meu interesse. Tá? O que mais que nós temos aqui, professor? Sim, eu estou colando aqui, né? Nós temos também os chamados objetos da tutela. É óbvio, gente, que o objeto principal da tutela, a natureza jurídica da tutela, é você resguardar-se, garantir essa proteção econômico-patrimonial. Como eu coloquei justamente aqui, né? É você formalizar essa materialização. A proteção, olha lá, quando eu falar proteção econômica material, o acervo patrimonial, eu não estou visando somente os bens corpóreos, facilmente de ser identificados, facilmente você subsidiar, né, de gerenciar. Não estou falando só de bens. Eu estou falando também da educação, né, dos direitos sociais. O tutor ele deve assumir essa responsabilidade de ofertar, de estar diretamente em sintonia para oferecer uma educação condigna aos seus tutelados, para ofertar os alimentos de uma forma apropriada para os seus tutelados, né? Gerenciar, administrar esses alimentos em prol do interesse dos tutelados. Então, é um papel fundamental. Esse objeto da tutela de natureza econômica, patrimonial, mas que envolve todo esse universo. Não somente para você ofertar bens, mas também para você ofertar esses direitos sociais, principalmente a educação e principalmente a oferta dos alimentos. Então, isso é um compromisso, né, que a tutela, indubitavelmente, resguarda e defende. Depois, vocês também podem tranquilamente ler, se subsidiar, na redação do artigo 1740, tá? Que o artigo 1740 também define esse objeto principal do exercício da tutela. Tá? Por outro lado, olhando aqui também no material de vocês, existe um indivíduo, uma espécie de um fiscal do trabalho daquele tutor. É o chamado protutor. Tá? Depois vocês também vão ler na legislação. Quem seria esse protutor? O senhor acabou de dizer, né? Ele vai atuar justamente como fiscalizador de todo o trabalho que ali vai ser desenvolvido por aquele respectivo tutor. Normalmente é um parente, né? Muitas das vezes até um parente legítimo que segue aquela ordem, tá? Mas é importante, quanto mais complexo for o aparelhamento de bens patrimoniais, quanto mais complexo for a natureza da oferta dos alimentos, meus amigos e minhas amigas, indubitavelmente nós vamos precisar de uma fiscalização muito mais acirrada, muito mais atuante, muito mais presente. E aí nós vamos precisar do papel desse protutor. Tá? Teve uma pergunta bem interessante. Professor, as mesmas atribuições que o tutor vai exercer, esse protutor também vai exercer? Sim. Tá? Os deveres, né? Mas o protutor é bem mais específico. A finalidade dele é justamente vistoriar o trabalho desse tutor, tá? Conforme eu já havia falado para vocês. Quanto mais complexo for o universo patrimonial, indubitavelmente vamos precisar de maior fiscalização. É claro, meus amigos e minhas amigas, que não é regra. É uma flexibilidade. Tem situações de exercício de tutela que não vai precisar de protutores, tá? A resposta vocês também já sabem, porque não existe tanta flexibilidade, complexidade, melhor dizendo, com relação àquele acervo patrimonial. Então, dispensemos, né? Não haveria necessidade de nós subsidiarmos da figura do protutor, tá?
mas a sua tarefa é essa. Regra geral, finalizando o trabalho do tutor, normalmente dentro daquele proposta daquele período, né? Normalmente 2 anos, tá? O trabalho do protutor também será finalizado concomitantemente, de uma forma automática, tá? Ah, sim, olhando aqui para o material, as obrigações, as competências de todo o trabalho que o tutor deverá fazer, por favor, não esqueçam, tá? Prestação de contas, eu acho que até já havia falado anteriormente na minha fala, né? Só vou reiterar. Apresentação das prestações de contas, gerenciamento do patrimônio, tá? Recebimento de determinados valores, formalização de determinados pagamentos, aquisição de determinados materiais e séries de alimentos. Meu povo, minha pova, as obrigações do tutor deverão estar formalizadas sim, tá? Ele deverá acordar e não se esquecer de cumprir com as suas respectivas competências e obrigações. Professor, elas estão taxadas na lei? Sim. Mais um dever de casa para vocês hoje. Leiam a redação 1747, artigo 1748. Eu tenho certeza que depois vocês vão ver. Lá está formalizando o que o tutor deve fazer, deve prestar. O ônus que ele deverá cumprir, tá? Dentro do seu procedimento do exercício da sua tutela. É claro, né, meus amigos? Venhamos e convenhamos. Olhem para cá. É claro que se o tutor desvirtuar qualquer uma dessas obrigações ou competências desses dispositivos que eu falei, o 747 e o 1748, se ele desvirtuar qualquer uma dessas situações, resultado, vocês já sabem o que vai ser de consequência. A sua imediata substituição, a sua imediata saída, exoneração do exercício da tutela. E não somente retirar o tutor por retirar, mas também ele deverá o quê? Ser responsável por esses eventuais atos ilícitos, caso ele venha assim realizar, tá? Então, é tarefa do próprio tutor fiscalizar, é tarefa do próprio Ministério Público, é tarefa dos próprios parentes tomarem ciência de todo esse trabalho que o tutor vai fazer, tá? Sem dúvida, Marcos. Eu estou falando aqui, por enquanto, só da esfera civil, mas tu imagina, se ele de repente vier a desvirtuar o exercício de uma prestação de contas para contemplar interesses de terceiros, de repente ele realiza um falso negócio jurídico, uma usurpação, ou uma prevaricação, ou uma corrupção. Você está me fazendo entender? Isso me cheira o quê? Instituto já do ilícito penal, né? Porque aí você já está formando quadrilhas, você está realizando uma corrupção, uma prevaricação, que são crimes, né, contra o patrimônio, né? Crimes contra a administração pública. Enfim, eu estou desvirtuando não só o exercício do ato civil, mas ele também, tranquilamente, poderá responder perante esses crimes, perante a esfera penal. De repente, eu tenho o compromisso de gerenciar o patrimônio daquele menor, ofertar os alimentos e deixei de assim fazer para contemplar o meu interesse próprio, o enriquecimento ilícito possível, abandono de incapaz lá no penal, né, gente? Porque abandono de incapaz não é só você simplesmente deixar o menor ali, numa linguagem coloquial, entre aspas, a Deus dará, dar as costas para aquele menor, mas também você deixou de ofertar os alimentos. Encher abandono de incapaz é o quê? Isso é um crime, né? Isso também é responsabilização lá no direito penal. Me desculpe que de cabeça eu não sei qual é o artigo, né? Mas temos os crimes contra a família, tá? Então a pergunta do Marcos é importante. O cidadão tutor, ele não só vai ser exonerado, ser retirado do exercício da tutela, como ele também deverá prestar esclarecimentos na esfera civil, como também na esfera penal, tá? Porque lá ele vai responder pelos delitos específicos, crime contra a família, crime contra a administração, né? Crime contra o patrimônio, tá? Para favorecimento de terceiros e atos infracionários, né? Também ele responde pelo Estatuto da Criança, que lá existe os crimes contra o menor, perfeitamente é possível, tá? Então isso é bom vocês nunca esquecerem, porque por se tratar de um humus público, tanto a tutela quanto a curatela,
ela também envolve outros institutos. É um efeito erga omnes, tá? Muito embora a gente resguarde de imediato a proteção civil, mas a gente não pode deixar de não direcionar para outros institutos, tá? Então, por favor, as obrigações, só para a gente recapitular, as obrigações e as competências, anotem. Depois vocês vão verificar aí, principalmente as obrigações do 1747, que é o dever de casa, né? Que os tutores deverão, assim, agir, deverão estar com boa fé, né? O compromisso da sua formalização, para que assim venham resguardar e exercer uma tutela transparente, tá? Ah, sim, não posso deixar de falar também. O juiz competente, a justiça, vai ter também uma responsabilidade também de vistoriar, de fiscalizar o trabalho desses tutores. Claro, né, gente, que aí vai entrar em cena o trabalho da equipe psicossocial, né? Interprofissional, multidisciplinar, como queira, são várias nomenclaturas, né? Essa equipe, associada ao próprio judiciário, associada ao próprio Ministério Público, principalmente lá nas sindicâncias, o Ministério Público vai utilizar muito disso, tudo ali tem que ser também avaliado, fiscalizado, vistoriado, entrevistas, né? Visitações, em loco, verificar o cotidiano daquele tutelado, como é que realmente está sendo exercida essa tutela atualmente. Todo o trabalho deverá ser também verificado cotidianamente. Cuidado! Mesmo depois do deferimento de uma tutela, se de repente acontecer qualquer uma dessas eventuais irregularidades, né, desses crimes, no penal, no civil também, a equipe também deverá imediatamente formalizar um comunicado para o Ministério Público, que por sua vez vai formalizar para a Justiça, solicitando uma exoneração, porque alguém pode denunciar tranquilamente ao Ministério Público, até um outro parente, tá? Então, a responsabilização do juiz, ou melhor dizendo, do Estado jurisdicional, é subsidiada à sua equipe, né? Para que também atue diretamente nesse feito da tutela, para que analise todo o procedimento, como é que está sendo desenvolvido o exercício dessa tutela perante aquele recinto familiar, perante o domicílio daquele menor, né? E, principalmente, durante o andamento do devido processo legal. Enquanto não foi deferida a tutela, normalmente a gente inicia até com uma tutela provisória, né? De repente, o fulano de tal, ele já se encontra nessa condição, mas eu ainda não tenho a minha definitiva formalização. Para que eu venha atingir a minha tutela definitiva, eu também preciso dar continuidade ao cumprimento dos meus interesses, das minhas obrigações, do meu ônus, pela qual eu ali vou ter que exercer, tá? Então, a responsabilização, ela é direta, né? Existe até um dispositivo que depois também vocês vão ver, que é a redação do artigo, deixa eu ver, o 1744, tá, gente? É uma responsabilização direta, o juiz ele tem que estar atuante, diretamente, como eu falo, a lei também fala, a sua equipe deverá estar atrelada para verificar todo o andamento do exercício dessa tutela. Quando eu falo equipe, principalmente a equipe psicossocial, tá? Todos ali devem estar engajados para verificar como é que está sendo procedido o exercício dessa tutela, tá? Uma forma direta e uma forma atuante, para que ali venha a ser formalizado todo o procedimento, tá? A pergunta que não quer calar, por outro lado, outra informação aqui que eu estou olhando aqui no material, professor, o tutor, ele vai ser reembolsado? Ele vai receber alguma coisa? Ele vai receber alguma gratificação? Ele vai receber algum bônus? Vai, gente, com certeza, né? Você tratar de um humus público, indubitavelmente esse tutor ele também terá à sua disposição, resgatará em prol do seu interesse, terá direito a um reembolso de um valor, tá? Normalmente uma garantia, uma gratificação, sim. Agora, eu não vou mentir para vocês, isso é muito relativo, né? Os tribunais competentes, existe até uma tabela, né, de valores que os tutores vão ter à sua disposição para resgatar. Mas isso é muito relativo porque vai levar em consideração a prestação administrativa daquele determinado patrimônio. Vou formalizar para ficar melhor a fala.
a minha gratificação ela está associada à natureza patrimonial. Obviamente que quanto mais complexo for aquele patrimônio, indubitavelmente, né, o meu trabalho vai ser maior. É óbvio que é proporcional, né? Se quanto mais complexo for o meu trabalho, a minha gratificação, indubitavelmente, também deverá ser maior. Então, esses valores que estão atrelados, principalmente a questão financeira, do valor atual dos acervos, dos alimentos, das prestações, esses tutores tranquilamente poderão sim se subsidiar, poderão sim resgatar. Tá? Agora, como vai ser pago isso? Em que momento vai ser pago essa gratificação, esse bônus para esses tutores e também para os curadores? A gente também adequa essa regra para os curadores. De uma forma periódica. Normalmente, quando o juiz defere uma sentença, tá? Já na regra aqui da prestação de contas, que é um outro quesito, que eu coloco aqui no material de vocês, a sentença ali ela já vai definir como é que vai ser cumprida essa prestação de contas, qual o período de cumprimento e a forma pela qual ela deverá ser ratificada. O período, né, de realização do cumprimento dessa prestação propriamente dita. Tá? Então, é muito comum, normalmente, quando fecha o ciclo da tutela, quando o tutor deixa de exercer a sua responsabilização, a sua responsabilidade, ele deixou de exercer a tutela, aí ele vai ter direito a ser ressarcido, né? Depois dos 2 anos, né? Se de repente o juiz entender que não haverá necessidade de postergar, aí no final eu vou receber a minha prestação do meu serviço, tá? Daquele valor X que eu estive adequado durante todo aquele andamento. Então, normalmente, essa periodicidade quem define é a justiça. A forma pela qual eu vou receber essa minha gratificação, esse meu bônus, esse meu auxílio, tá? Isso pode variar ao final do término do exercício da tutela, isso pode variar de uma forma semestral, isso pode variar de uma forma até mensal. Teve até uma aluna que me perguntou, professor, eu posso receber mensalmente, como se fosse uma espécie até de um salário, entre aspas, que não é bem isso, né? Se assemelha? Sim, sim, sem problema. Mas quem vai definir é o andamento do devido processo legal, é a natureza patrimonial e a complexidade do trabalho, tá? É o teor da atividade que você vai exercer, tudo para que a justiça, o juiz venha analisar e definir como é que vai ser cumprida essa prestação de contas, formalizada essa prestação de contas, tá? É claro, gente, que já adentrando aqui no link prestação de contas, que está aí, esse link aí com certeza deve estar no teu material. A prestação de contas, não te esquece, tá? Esse relatório, o que é uma prestação de contas? Você visa formalizar um relatório, tá? Quem vai formalizar esse relatório para você é o seu advogado e a Defensoria Pública, que vai defender o interesse daquele tutelado, tá? Claro que o tutor buscou o seu advogado particular, buscou a Defensoria Pública para que viesse a levar até o juiz e assim ele reconhecer que o fulano de tal estará apto a exercer a tutela. Então, ali, aproveita o momento, futuramente, no decorrer do exercício da tutela, tu vais realizar essa tua prestação de contas. Essa prestação de contas é o que eu já falei para vocês. Ela vai ser definida periodicamente. É a justiça que vai definir. É na sentença que o juiz vai dizer a prestação de contas, depois que o professor Ari for nomeado como tutor, deverá ser prestada durante trimestralmente, semestralmente, anualmente, se me fizeram entender. E nessa prestação de contas, que é um relatório, tá, gente? Já que vocês querem anotar o que é uma prestação de contas, é um relatório de natureza contábil, que ali você vai definir, né? O advogado vai ter que fazer isso, tá? O que realmente já foi gasto durante o exercício daquela tutela até então, o que realmente ocorreu de reembolso, o que realmente foi vendido, o que realmente foi formalizado em sede de alimentos, tudo vai ter que ser esclarecido nesse relatório, para que no final, indubitavelmente, o juiz possa ter acesso, né? E aí vá formalizar todo o procedimento do exercício dessa tutela. Então,
essa prestação de contas ela é muito bem definida com base naquela decisão do magistrado. Tá? Como eu já havia mencionado, ela é muito relativa. Ela pode ser prestada semanalmente, quinzenalmente. Como isso vai ser formalizado perante a justiça? Uma coisa é certa: se de repente o tutor desvirtuar a sua tarefa, como já havia também falado, ele vai estar na iminência, vai correr o risco de ser responsabilizado, não só civilmente, como também criminalmente, como o colega me perguntou. Tá? Então, haverá necessidade de justamente formalizar essa prestação de contas no exercício da tutela. Tá? Uma coisa fundamental, antes de fechar aqui a nossa aula, tá? Uma última informação, que eu até falei na aula anterior, não importa se, de repente, amanhã ou depois eu vier obter de uma forma superveniente a minha maioridade civil. Vamos imaginar, por exemplo, que o fulano de tal adquiriu sua maioridade civil durante eu ainda estar exercendo a minha tutela, meu papel de tutor, a minha função de tutor. Tudo bem. Então, se amanhã o fulano vier a conquistar, exercer a sua maioridade civil, vier adquirir a sua maioridade civil, gente, tu já sabes que a primeira providência de imediato é finalizar o quê? É acabar com a tutela. Um dos motivos pelos quais finaliza a tutela é quando você obtém, né, a sua maioridade, ou de repente você vier a obter a sua emancipação, tá? Seus pais resolveram te emancipar. De uma forma ou de outra, onde eu quero chegar? O papel do tutor, mesmo já tendo finalizado, mas ele não vai ficar eximido de prestar as devidas contas para o judiciário competente. Tem gente que se finge que é bobo, né? Como diz o velho ditado popular, tem gente que se finge de leso. Ah, porque o fulano de tal já adquiriu a maioridade, acabou meu papel de tutor. Beleza, não tem mais nada para prestar para a justiça. Idem. Uma vírgula. Se existir bens, existir cumprimento obrigacional em sede de alimentos, prestação educacional, meus amigos, não importa se amanhã eu vier adquirir automaticamente a minha maioridade, vier conquistar, obter, ou de repente se eu vier a obter uma emancipação. Não importa. O tutor, ele deverá, mesmo assim, prestar o seu auxílio, o seu compromisso de prestação de contas. Isso é uma regra, tá? Não importa. Tem até agora me lembrei, olhando aqui no material, tem até uma redação que informa. É a redação do artigo 1700, depois vocês vão ler, tá? A redação do artigo 1758, que também ela fala, traduz mais ou menos nesse sentido. Aqui eu estou falando de uma forma mais simples, porque tem muitos espertinhos que acabam utilizando os subterfúgios de atos ilícitos, né? E não prestando no final, não realizando essa prestação de contas. E aí vai ter que responder duplamente pelos institutos do civil e do penal, tá? Até a questão de estelionato, isso é perfeitamente possível lá no penal, tá? Porque você deixou de apresentar valores, prestar determinadas contas, e aí, porque o fulano adquiriu a maioridade. Sim, mas você, mesmo terminando o seu exercício da tutela, enquanto tutor, você só fecha o seu ciclo realmente, você só vai se livrar do judiciário depois que o juiz homologar sua prestação de contas, meu filho. Enquanto ele não homologar, você ainda continua com a sua responsabilização, tá? Certo, gente? Na quinta-feira, eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre a prestação de contas, que ainda tem outras coisas para falar, mas já que nós já passamos um pouquinho do horário, na quinta a gente fecha a tutela e inicia já a curatela, tá? Aí eu espero vocês na quinta-feira, e na outra semana a gente fecha o nosso ciclo de estudos do semestre, tá? Ainda com tutela e curatela na outra semana, tá bom? Muito obrigado aos que estiveram aqui, os que já foram, tá? E a gente se vê na quinta. Um abraço para todos vocês, Ana, Marcos e companhia. Aí na quinta-feira eu espero vocês, tá? A gente continua a tutela e já avança para a curatela, tá bom? Obrigado, meus amigos. Até quinta-feira, se Deus quiser.